E hoje é celebrado o Dia Mundial da Educação Ambiental. A data foi instituída em 1975 pelas Nações Unidas, com o objetivo de promover a conscientização em relação aos problemas climáticos e incentivar práticas sustentáveis. A ideia é usar o viés educativo para informar a população sobre questões que afetam diretamente a saúde do planeta. Para entender a importância desta data, nós conversamos agora com Isvilaine Silva, que é assessora de engajamento e mobilização do Observatório do Clima. Olá, Isvilaine, boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Hora News. Obrigada, Daísa. Boa tarde para você também. Vamos falar desse assunto tão importante, não é mesmo? Essa conscientização ambiental. Esta data, ela surge exatamente com este propósito, né? De levar informação, educação ambiental para que a gente possa cuidar melhor do nosso planeta. Exatamente. É muito importante quando a gente tem dias especiais para falar dessa data, porque daí a gente consegue concentrar um maior número de pessoas pelo Brasil, conversando e dialogando, fazendo crescer essa pauta da educação climática. Já é algo que a gente já vê muito difundido hoje no país, principalmente porque agora a gente passa por ondas de calor, por frios extremos, muita chuva, então a gente já sabe que as mudanças climáticas estão acontecendo, mas a educação climática, ela vem nesse sentido de entender o que aconteceu, por que está acontecendo, o que eu, no meu ciclo pequeno de vida, consigo mudar e o que eu consigo também mudar de forma maior, pensando no governo, pensando em organizações, pensando em Estado brasileiro também. Então, sempre é bom quando a gente tem um dia especial para lembrar desse momento que a educação climática é. Excelente, Isvilaine. Agora me fala uma coisa, qual é a importância dessa formação de crianças e jovens neste assunto, na educação climática? É extremamente importante para as crianças começarem a criar, principalmente crianças, né? Porque elas são ensinadas nas escolas e elas são um agente muito importante, cidadão, de levar o que elas aprendem para casa também. Então, as crianças acabam incentivando seus pais para fazerem o uso mais sustentável do planeta. E sempre é muito importante, porque a educação climática na infância, ela começa a fazer com que a criança se entenda como cidadão, como um ser pertencente ao mundo que deve cuidar dele também, né? Sempre é bom que é um espaço de se lembrar que a natureza, ela não inicia onde tem as florestas, ela inicia na gente. Então, nós somos natureza, a gente vive num espaço que hoje tem concreto, mas que também era natureza, então todo esse espaço é natureza. Então, cuidar desse espaço é algo que a educação ambiental ensina, e ensina como a gente entender tudo o que está acontecendo nesse mundo também. E as crianças, elas são agentes fundamentais, porque eles conseguem fazer isso, semear essas sementes climáticas por aí, fazer com que mais pessoas consigam olhar para o planeta de um jeito mais cuidadoso, porque na verdade a gente cuida agora, mas é para elas, né? Para um futuro delas. Então, cada vez mais também as crianças passam a ter mais consciência, porque elas sabem que o futuro é delas, então a gente precisa cuidar agora, e não só elas, principalmente a gente que é adulto, para que elas consigam viver num ambiente e num planeta mais saudável. E é tão bom quando a gente vê essa pauta, não é mesmo, nas escolas. Vou te dar um exemplo, assim, vira e mexe, quem convive com crianças menores nos dias de hoje, já sabem que elas pensam diferente de nós, que já tivemos uma outra formação na escola. Dentro da minha casa, por exemplo, às vezes eu levo uma bronca. A torneira tá ligada, mamãe, sabe assim? Fecha para escovar os dentes. Sim. Eles já têm, não é mesmo? Eles já têm já vêm com esse engajamento, vamos dizer assim, porque já aprendem na escola. E essa pauta é maravilhosa. E que bom que eles aprendem desde pequenos. Sim. Não, e a última vez que você ensinar para você, e para você também você ter essa consciência, aí no seu trabalho também você fala, putz, minha filha me falou isso, então deixa eu fechar aqui a torneira.
Então, a gente vai criando essa consciência e conseguindo expandir ela também para além da escola, para esses outros lugares, né? Porque a escola ela é a primeira fonte de ensino, mas também tem que ser levado para a casa das avós, das mães, dos colegas, para o trabalho, e a gente conseguir fazer crescer que essa onda ambiental cresça. E aí as crianças param também de jogar lixo no chão, porque a gente começa assim, né? Elas começam aprendendo essa parte de redução de gastos, de onde jogar o lixo, qual é a reciclagem certa, e depois elas começam a entrar cada vez mais nesse mundo que fala da poluição, que fala da mudança climática, que pode entrar também para a justiça climática, porque hoje temos muitos jovens que atuam e são ativistas na área de clima e defendem o planeta para que eles consigam viver melhor. Então, assim, é uma geração que cresce muito mais conscientizada do que as antigas. A pauta é importante na escola, já aparece em muitas escolas, que bom, mas também existem os projetos, não é, Isvilaine? Agora me fala um pouquinho deles, o quanto que eles contribuem para essa conscientização, principalmente nas comunidades que eles atuam. Não, os projetos eles são fundamentais para que as crianças se engajem a partir do seu próprio território, porque você consegue ver a mudança ali no seu coletivo, e esses projetos também trabalham muito a coletividade. Então você sai da escola, você consegue fazer amizades também através do projeto que te incentivam a continuar propagando e levando esse conhecimento para mais pessoas que podem não conhecer e pessoas que estão ali na sua comunidade, né, no seu entorno. Esses projetos eles são essenciais para que as crianças consigam também mudar a sua realidade a partir disso, porque muitos projetos conseguem fazer isso. Tem projetos de limpeza de rio, então você consegue ver um rio que é sempre muito poluído, recebendo esse momento de ação climática e sendo limpo pelas crianças, pelos voluntários que estão lá. E não é só limpar o rio, né? Por isso que a gente fala tanto da educação climática e dessa conscientização, porque você precisa educar e conscientizar o entorno das pessoas que moram naquele rio, porque senão a limpeza passa a ser algo cotidiano, mas a conscientização que leva à mudança real dos comportamentos humanos. Então, esse tipo de projeto que consegue chegar no território, que consegue falar com as pessoas, que consegue fazer com que elas mudem a sua percepção do que é mudanças climáticas e como elas te afetam também. Porque quando a gente fala de mudanças climáticas, parece que é longe. Hoje, a gente, infelizmente, com tudo que está acontecendo, a gente vê ela muito mais perto da gente. Mas quando eu era criança, eu estudava o urso polar lá no Polo Norte, no Polo Sul, longe. Então, não era algo que eu via perto de mim. E quando tem esses projetos, a gente vê, então se eu limpar o meu rio, então se eu fizer esse projeto de horta orgânica, isso também está contribuindo, está sendo educação ambiental. Hoje, nas escolas que têm uma alimentação mais saudável, mais com agricultura familiar, isso também cresce o número de compostos, né, de cascas de alimento. Isso pode se tornar algo da educação ambiental também, tanto nas escolas como em projetos, que é pegar todo esse material orgânico, fazer uma horta e as crianças plantarem ali e colherem o seu próprio alimento e comerem ele. Então, assim, são várias formas que a gente consegue trabalhar a educação ambiental, as hortas comunitárias também, que é uma fonte tanto de alimentação para a população, como também de educação ambiental. Perfeito. Só para encerrar o nosso bate-papo, eu quero te fazer uma pergunta. Como que a reciclagem pode ser utilizada aí como uma ferramenta prática de transformação social, mas também aí nessa educação, não é mesmo, climática, ambiental? Isso é muito importante porque nós, enquanto adultos, às vezes não sabemos reciclar corretamente, porque tem várias cores dos lixos. Então, aprender isso, com certeza uma criança vai saber te explicar muito bem quais são as cores que você deve jogar certinho, mas economicamente tem muitos catadores, coletores, então você consegue gerar
dinheiro a partir desse material reciclado também. Então, eles são agentes de transformação ambiental, são agentes ambientais, esses catadores que recolhem tanto plástico como lata. Então, quando gera esse valor econômico também, isso faz com que as pessoas passem a utilizar esse material para reciclar. E também deixo aqui pessoas que querem aprender mais sobre mudanças climáticas no Observatório do Clima. A gente tem uma plataforma chamada Eunice, que é uma plataforma ilustrada para explicar as mudanças climáticas. Então, já é um conteúdo para adolescentes e adultos que quiserem saber do presente, do passado e do futuro das mudanças climáticas. Basta acessar Eunice e o do Observatório do Clima, que vocês vão conseguir ver o presente, o passado e o futuro das mudanças climáticas, iniciando no carbono e indo até onde estamos hoje em dia. Mas, terminando, esses agentes, a reciclagem, tanto em grande escala quanto em pequena escala, ela nos transforma quanto cidadãos. Então, a gente passa a ter uma consciência maior do que deve ser feito, porque o lixo, ele não é porque ele sai da minha casa que ele desaparece, ele vai para algum lugar. Então, quando a gente recicla, a gente tem uma ideia maior do ciclo, para onde que vai, qual é o caminho que é feito esse resíduo que a gente gera para o mundo. E é muito bom quando ele é retornável também. Excelente dica, então vamos só repetir, quem tem aí curiosidade para saber um pouco mais sobre o nosso clima antes, durante e depois, só acessar então aí o Observatório do Clima Eunice, né, Isilane? Só procurar lá no site. A plataforma Eunice. Excelente, querida. Exato. Muitíssimo obrigada por todas as informações. Uma ótima tarde para você, viu? Volte sempre aqui no Hora News. Obrigada, eu que agradeço a você. Boa tarde, Daísa. Boa tarde, tchau, tchau.